Lipídios. Os lipídios mais conhecidos do corpo humano são encontrados no tecido adiposo, concentrados nas glândulas mamárias e na cavidade abdominal. Estamos falando da gordura animal, que é muito importante para o armazenamento de energia. Acontece que não só os animais, as plantas também apresentam lipídios que armazenam energia, como as sementes. As sementes armazenam lipídios, como podemos ver nessa imagem de microscopia. Aumentando ainda mais essa imagem, podemos observar melhor os lipídios, que estão sendo representados em gotículas amarelas ou alaranjadas. Esses lipídios vão ser conhecidos como óleos vegetais, e esses óleos vegetais são muito usados no dia a dia. Por exemplo, provavelmente o óleo que você usa em sua cozinha é um óleo vegetal. Os óleos e as gorduras são os lipídios mais conhecidos, porém existem muitos outros, e é sobre isso que vamos discutir nessa aula. Os lipídios são biomoléculas que se caracterizam por ser quimicamente diversos, ou seja, não existe uma fórmula única para os lipídios, não existe uma estrutura geral para todos, porque eles são muito diferentes olhando sua estrutura química, não são parecidos. E esse fato é diferente das outras biomoléculas, como as proteínas, carboidratos e ácidos nucleicos, que podem ser agrupados a partir de sua estrutura química em grandes grupos, diferentemente dos lipídios. Por exemplo, as proteínas. As proteínas estão formadas por pecinhas menores, que vão se organizar para formar as proteínas. Essas pecinhas menores são muito conhecidas, até mesmo pela sua estrutura química característica. Essas pecinhas serão os aminoácidos. Os aminoácidos, muito bem delimitados quimicamente, vão ser organizados, vão fazer ligações para formar as proteínas. Então, há uma lógica estrutural que agrupa as proteínas em um grande grupo. Seguindo essa mesma lógica, os carboidratos. Os carboidratos são formados por monossacarídeos. Os monossacarídeos vão unidos para formar os carboidratos maiores. Já sobre os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos vão ser formados por pecinhas menores também, que são os nucleotídeos. E os nucleotídeos vão ser unidos para formar os ácidos nucleicos. Ou seja, conseguimos entender a lógica das biomoléculas a partir de sua estrutura. E a partir dela podemos agrupar em grupos. Os grupos das proteínas, o grupo dos carboidratos e o grupo dos ácidos nucleicos. Mas analisando a estrutura dos lipídios, não podemos classificar de acordo com a estrutura química, porque os lipídios são quimicamente diversos. Resumindo, os lipídios são um grande grupo de biomoléculas quimicamente diversas que se caracterizam pela sua insolubilidade em água. Mesmo os lipídios sendo quimicamente diversos, podemos considerar os ácidos graxos como os protagonistas da estrutura de muitos lipídios. De todos os lipídios, não, mas de alguns, sim. Os ácidos graxos estão presentes, por exemplo, nos triacilgliceróis, nos glicolipídios, nos fosfolipídios, nas ceras e nos eicosanoides. E antes de falar sobre esses grupos de lipídios, vamos entender a estrutura dos ácidos graxos. Aqui estamos observando dois ácidos graxos. Todos os ácidos graxos apresentam uma cadeia hidrocarbonada, ou seja, uma cadeia que apresenta carbonos e hidrogênios. Por isso o nome, cadeia hidrocarbonada. E é essa cadeia hidrocarbonada que vai dar a característica hidrofóbica aos ácidos graxos, deixando eles insolúveis em água. Todos os ácidos graxos também apresentam um grupo carboxila, que é levemente polar. E é essa carboxila que vai dar a característica ácida dos ácidos graxos. Existem dois tipos de ácidos graxos: ácidos graxos insaturados e ácidos graxos saturados. Os ácidos graxos saturados apresentam apenas ligações simples na cadeia hidrocarbonada. Já os ácidos graxos insaturados apresentam ligações duplas. E é essa ligação dupla que vai ocasionar uma curvatura na cadeia hidrocarbonada. E é por causa disso que os ácidos graxos insaturados vão ser menos estáveis e não vão formar estruturas compactas.
em comparação com os ácidos graxos saturados, pois os ácidos graxos saturados formam estruturas mais compactas. Então, entendemos que os ácidos graxos saturados apresentam apenas ligações simples na cadeia hidrocarbonada. E por isso que a cadeia hidrocarbonada é linear. E essa cadeia linear que vai permitir que as moléculas se organizem de um modo compacto, diferente dos ácidos graxos insaturados. Os ácidos graxos insaturados vão apresentar ligações duplas entre os átomos de carbono. E essas ligações duplas vão tornar a cadeia insaturada, ocasionando curvaturas. Essas curvaturas que vão impedir um empacotamento compacto entre as moléculas. Agora eu vou falar sobre a nomenclatura simplificada dos ácidos graxos. Vamos começar contando o número de carbonos dos ácidos graxos, começando pelo carbono do grupo carboxila. Ou seja, esse carbono do grupo carboxila vai ser o carbono 1. E a partir dele vamos contar os demais. Esse ácido graxo apresenta 18 carbonos e uma insaturação. E essa insaturação está posicionada entre o carbono 9 e o carbono 10. Por isso, vamos representar a posição da insaturação da ligação dupla em cima desse triângulo. Ou seja, o 18 significa o número de carbonos, o 1 significa a quantidade de insaturações e o 9 significa a posição dessa insaturação, identificando o primeiro carbono que aparece nessa insaturação, nessa ligação dupla. Então, o que a gente precisa entender para essa nomenclatura? O número de carbonos se apresenta ou não apresenta insaturações, e se apresenta insaturações, qual é a posição dessa insaturação? Um outro exemplo de um ácido graxo que apresenta 20 carbonos e apresenta 5 insaturações. Agora só falta identificar a posição de cada insaturação. Pronto, então a nomenclatura simplificada desse ácido graxo é 20, 2 pontinhos, 5, delta, esse delta é o triângulo, e acima desse delta a gente vai identificar a posição 5,8, 11, 14, 17. Mas existe uma nomenclatura alternativa dos ácidos graxos. Essa nomenclatura alternativa existe para evidenciar características nutricionais dos ácidos graxos. Qual era o primeiro passo daquela nomenclatura anterior? Era a contagem de carbonos e iniciava contando a partir do carbono da carboxila. Então, o primeiro carbono da nomenclatura anterior era o carbono da carboxila. Mas essa nomenclatura alternativa é diferente. Não é o carbono da carboxila. O primeiro carbono, na verdade, vai ser o carbono do grupo metila, que está na extremidade oposta ao carbono do grupo carboxila. Então, o grupo metila, o seu carbono 1 será o carbono do grupo metila. E é a partir desse carbono que vamos contar os demais carbonos. Nessa nomenclatura alternativa, vamos destacar duas famílias de ácidos graxos, ômega 3 e ômega 6. Será classificado como ômega 3 quando a primeira ligação dupla, contando a partir da extremidade metila, estiver entre o carbono 3 e o carbono 4. Já será ômega 6 quando a ligação dupla estiver entre o carbono 6 e o carbono 7. No caso, a nomenclatura desse ácido graxo do exemplo será ômega 3, porque a primeira ligação dupla, contando a partir da extremidade metila, está entre o carbono 3 e o carbono 4. Então, é um ômega 3. Agora vou falar sobre as propriedades físicas dos ácidos graxos, começando pela solubilidade. Sabemos que os ácidos graxos são insolúveis em água por causa da cadeia hidrocarbonada. Então, quanto maior for a cadeia hidrocarbonada e quanto menos ligações duplas aquele ácido graxo tiver, menos solúvel em água ele será, maior será a sua insolubilidade. Então, qual é o ácido graxo mais insolúvel possível?
O ácido graxo mais insolúvel possível será aquele que apresentar a maior cadeia hidrocarbonada possível e apresentar apenas ligações simples, sem um ácido graxo saturado. Agora eu vou falar sobre o ponto de fusão. Lembrando que ponto de fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. O ponto de fusão será determinado pelo comprimento da cadeia e pelas ligações duplas. Quanto maior for a cadeia hidrocarbonada e quanto menos ligações duplas aquele ácido graxo tiver, maior será o seu ponto de fusão. Então, qual seria o ácido graxo com maior ponto de fusão possível? Será aquele que apresentar maior cadeia hidrocarbonada possível e ser um ácido graxo saturado, com apenas ligações simples. Esta questão está relacionada com o fato dos ácidos graxos insaturados apresentarem curvaturas dobras em sua estrutura. Essas dobras vão impedir que os ácidos graxos insaturados façam agrupamentos firmes, tornando eles menos estáveis, comparando com os ácidos graxos saturados. Os ácidos graxos saturados vão conseguir se organizar mais firmemente e vão ser mais estáveis. Então, o que seria mais fácil desorganizar? Os ácidos graxos saturados ou insaturados? Seriam os ácidos graxos insaturados, porque eles não estão firmemente agrupados. É necessário menos energia térmica para desorganizar os arranjos fracos dos ácidos graxos insaturados. Por isso que os ácidos graxos insaturados vão apresentar menor ponto de fusão. E os ácidos graxos saturados vão apresentar um ponto de fusão maior. Agora eu vou falar sobre o triacilglicerol. Os triacilgliceróis são os lipídios de armazenamento que a gente discutiu no comecinho da aula. São os óleos e as gorduras. Vamos conseguir entender a estrutura do triacilglicerol só olhando para o seu nome. Triacilglicerol. Tri faz referência a 3. Acil faz referência a ácido graxo. E no final temos glicerol. Glicerol é um álcool. Um álcool com 3 carbonos e 3 hidroxilas, que vai se ligar aos ácidos graxos. Ou seja, triacilglicerol apresenta 3 ácidos graxos e 1 glicerol. E o que vai unir o glicerol aos ácidos graxos é a ligação éster. Cada ácido graxo vai fazer uma ligação éster com o glicerol. Vamos entender como é que acontece essa ligação. Observem em rosa que temos o glicerol. O glicerol é um álcool com 3 carbonos e 3 hidroxilas. Foi destacado os hidrogênios deste glicerol. E abaixo observamos os ácidos graxos com sua longa cadeia hidrocarbonada e com seu grupo carboxila. Esses 3 ácidos graxos vão apresentar hidroxilas no final, no grupo carboxila. E esses grupos hidroxilas e o hidrogênio do glicerol foram destacados. Por quê? Porque eles serão utilizados para a formação de água, uma reação de condensação ocasionada pelas ligações ésteres. Como 3 ligações ésteres, vão ser liberados 3 moléculas de H2O, 3 moléculas de água. É uma reação, portanto, de condensação. Após isso, temos um triacilglicerol, unido por 3 ligações éster. Observe que os ácidos graxos do triacilglicerol não precisam ser o mesmo, não precisam ter o mesmo tamanho, não precisam ter a mesma quantidade de saturações, até mesmo nem precisa ter saturações. Os ácidos graxos são diferentes. Esses 3 ácidos graxos que vão se ligar com o glicerol são diferentes, não precisam ser iguais necessariamente. Importante destacar que o glicerol livre e o grupo carboxila são polares, ou seja, poderiam interagir com a água, mas acontece que na molécula de triacilglicerol eles vão estar unidos por ligação éster, por isso que eles são essencialmente hidrofóbicos, são insolúveis em água. Só para relembrar que os triacilgliceróis são lipídios de armazenamento. É representado pelo óleo vegetal e pela gordura animal. O óleo vegetal vai apresentar maior quantidade de ácidos graxos insaturados. Lembrando que os ácidos graxos insaturados apresentam menor ponto de fusão, por isso que o óleo vegetal é líquido à temperatura ambiente.
Já a gordura animal é mais rica em ácido graxo saturado. E o ácido graxo saturado, como já aprendemos, apresenta maior ponto de fusão. Por isso que a gordura animal é sólida na temperatura ambiente. Triacilglicerol são ótimos lipídios de armazenamento, porque apresenta duas vantagens. Apresenta maior poder redutor por causa de sua longa cadeia hidrocarbonada e também por ser hidrofóbico, ou seja, por não interagir com a água, a célula não vai precisar ocupar desnecessariamente seu volume com a água, vai precisar apenas lipídio para ser armazenado. Agora eu vou falar sobre as ceras. As ceras também são formadas por ácidos graxos e um álcool. Só que esse álcool não é o mesmo álcool presente nos triacilgliceróis. Não é um glicerol. É um álcool grande. E esse álcool e os ácidos graxos também são unidos por ligação éster. É importante destacar que o ponto de fusão das ceras geralmente é mais alto do que o ponto de fusão dos triacilgliceróis. Existe um exemplo desse grupo de lipídio bastante interessante. A cera das abelhas. A cera de um favo de mel. Primeiro de tudo, o que é favo de mel? Favo de mel é essa estrutura hexagonal característica, feita de cera de abelha, que fica no interior das colmeias. Essa estrutura feita de cera serve para armazenar mel e para armazenar pólen. Esse tipo de lipídio, essa cera, é impermeável à água e é firme a 25 graus Celsius. Há ceras com função para armazenar energia, como é o caso dos plânctons. Os plânctons são organismos marinhos pequenos, microscópicos, que utilizam ceras para o armazenamento de energia. Existem ainda ceras com propriedades impermeabilizantes, a exemplo das ceras das aves aquáticas e a cera presente em plantas tropicais, que impede a evaporação excessiva. Prosseguindo, eu vou falar sobre os fosfolipídios e glicolipídios. Esses dois lipídios vão constituir membranas celulares, e os dois estão formados por ácidos graxos. Podemos dividir a estrutura desses lipídios em cabeças hidrofílicas e caudas hidrofóbicas. Os glicolipídios são subclassificados em galactolipídios e esfingolipídios. Já os fosfolipídios são subclassificados em glicerofosfolipídios e esfingolipídios. Perceba que o esfingolipídio pode ser tanto um glicolipídio quanto um fosfolipídio. E eu vou explicar o porquê disso. Glicolipídios. Todos os glicolipídios vão apresentar carboidratos em sua estrutura. Lembrando que açúcar é sinônimo de carboidrato. E vão apresentar também ligação glicosídica. E os fosfolipídios recebem esse nome porque apresentam grupo fosfato e ligação fosfodiéster. Vou começar falando sobre os galactolipídios. Os galactolipídios são um tipo de lipídio que apresenta dois ácidos graxos unidos ao glicerol por ligação éster. Além disso, também apresentam um açúcar, um carboidrato, ligado ao glicerol por ligação glicosídica. Esse açúcar vai fazer ligação glicosídica com o carbono 3 do glicerol. E esse carboidrato que vai ser a porção, a cabeça hidrofílica, que vai poder interagir com a água. É importante destacar que os galactolipídios estão presentes em relevância nos tilacoides, em células vegetais. Os galactolipídios se tornam sulfolipídios quando apresentam um grupo fosfato a mais ligado ao carboidrato. Os esfingolipídios são glicolipídios que não apresentam glicerol, ao invés disso vai apresentar a esfigosina. Parte da estrutura da esfigosina vai atuar como uma cauda hidrofóbica, juntamente com os ácidos graxos. E é um glicolipídio, pois apresenta carboidrato em sua estrutura, fazendo ligação glicosídica. Vale ressaltar que os carboidratos dos esfingolipídios é que vão determinar o grupo sanguíneo.
Os esfingolipídios podem ser classificados como fosfolipídios quando apresentar grupo fosfato e não apresentar o carboidrato. Glicerofosfolipídios. Os glicerofosfolipídios são um tipo de fosfolipídio que apresenta dois ácidos graxos ligados ao glicerol por ligação éster. E também apresenta um grupo fosfato e um álcool. Esse álcool e grupo fosfato vão ser a cabeça hidrofílica, o grupo polar que vai poder interagir com a água. Essa cabeça hidrofílica vai estar ligada ao carbono 3 do glicerol por ligação fosfodiéster. É importante destacar que o álcool representado em azul pode variar na estrutura dos mais variados glicerofosfolipídios, ou seja, o álcool varia, não é fixo. No exemplo, a gente vai encontrar a colina fazendo esse papel. A colina, junto com o fosfato, vai representar a cabeça hidrofílica. E o ácido graxo vai representar a cauda hidrofóbica. E é hidrofílica porque vai conseguir interagir com a água, e é hidrofóbica porque não vai interagir com a água, vai se esconder dela. E essa questão de hidrofílico e hidrofóbico é bastante importante, porque isso vai ser essencial para a formação de bicamadas. Sabemos que a célula está inserida em um meio aquoso, e dentro da célula também é um meio aquoso. Então, essa bicamada formada pelos lipídios vai ser essencial para delimitar a célula. A cabeça hidrofílica que está voltada para fora vai interagir com o meio aquoso circundante. E a cabeça hidrofílica voltada para dentro também vai interagir com o meio aquoso da própria célula. E as caudas hidrofóbicas vão se esconder da água, vão ficar no meio da bicamada. Resumindo esse processo de formação da bicamada, em um meio aquoso, as caudas vão se organizar de modo a proteger sua exposição à água, e as cabeças polares vão interagir com a água formando a bicamada. Para finalizar, eu vou falar um pouco sobre eicosanoides. Os eicosanoides são derivados de ácidos graxos, mais especificamente do ácido araquidônico. E olha só, o ácido araquidônico é um ômega 6, apresenta 20 carbonos e 4 insaturações. A sua primeira insaturação, contando a partir do grupo metila, começa no carbono 6, por isso que é um ômega 6. Os eicosanoides são mensageiros parácrinos, ou seja, atuam somente em células próximas ao seu ponto de síntese. E há 4 classes principais de eicosanoides: prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos e lapoxinas. Aqui eu estou destacando o AINE, que é um tipo de medicamento que impede a síntese de prostaglandina e tromboxano. AINE é a abreviação para anti-inflamatórios não esteroides, os quais inibem a enzima ciclooxigenase, impedindo a formação de prostaglandinas e tromboxanos.